Amém, família? Vamos lá então? Então, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai, seja com todos vocês aqui presentes. O que nós pretendemos fazer aqui nessa noite, que nós possamos ser curados. Amém? Eu sei que isso que nós estamos falando, dessa orfandade espiritual, essa orfandade espiritual, ela causa feridas nas nossas vidas, feridas essas que afetam a nossa personalidade. Muitas coisas que a gente chama, às vezes, de personalidade, o médico dos médicos, ele vai chamar isso de compensação da ferida. Você já ouviu falar dessa história de compensar uma ferida? Quem é que já machucou o joelho? O que acontece quando você machuca o joelho? Você começa a compensar, não é? Você põe o peso maior nesse joelho, que qualquer coisa que for fazer, fazer alguma coisa que eu ia encostar, já não encosto mais, eu já viro. Então, todo o meu corpo começa a se adaptar com relação a uma ferida. Assim também são essas feridas emocionais causadas pela orfandade. O que ela vai fazer? Você vai começar a criar uma espécie de compensações, para que você não se machuque. Ou porque já está machucado e para não doer mais. Então a gente começa a fazer isso, gente. Então nós temos que tomar cuidado. Então, quando a gente trabalha essas feridas, ou quando a gente está ferido com relação a isso, nós temos dificuldade na relação entre nós e Deus Pai, e também começamos a ter dificuldade na relação entre as pessoas. Então, por isso ela é tão importante que a gente trate desse assunto de personalidade. Às vezes o mau humor que a gente tem, às vezes a agressividade que a gente tem, às vezes uma timidez excessiva, uma apatia excessiva, nada mais é que uma compensação da ferida. Então, às vezes eu já sou agressivo para não ser agressivo comigo. Eu já faço isso para poder compensar aquilo. Então é a mesma coisa. Então, e a gente já faz isso há tanto tempo que a gente nem identifica mais que é uma ferida. Na verdade, a gente já diz que faz parte de nós. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que trabalhar isso. Hoje a gente quer trabalhar os sintomas e trabalhar a cura. E eu pensando hoje de manhã, eu fiquei um pouco até assustado. Meu Deus, mas isso é uma coisa muito complexa, Trabalhar esse tipo de coisa. Eu lembro que eu estava na academia, eu estava ali pensando e orando. Falei, meu Deus, eu comecei a ficar um pouco apreensivo. Mas o Senhor logo me confortou. E Ele falou que tudo depende dele aqui hoje, gente. Então nós vamos orar para que Ele faça alguma coisa. Eu não espero muita coisa de mim. Se você realmente tem isso, ou se o Senhor durante esse período Ele te mostrar, cara, você tem uma necessidade de ser curado nessa área da paternidade de Deus. Então vai ser Jesus que vai operar um milagre aqui. É Ele que vai operar a cura para a sua vida. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos fazer essa primeira oração. E nessa primeira oração eu quero que você clame a Ele. Fale assim, Senhor, eu nem sei se eu tenho isso. Que dia que está falando? E tem gente que já sabe que tem. Só de ter escutado na semana passada. Então você vai clamar agora pela cura. Amém? Senhor, meu Deus, amado Pai. Deus, eu confio plenamente no Senhor. Deus, eu confio plenamente que o Senhor tem um propósito para as pessoas que vieram aqui, meu Pai, nesse dia. Que enfrentaram a chuva, meu Pai, que enfrentaram o cansaço do dia, para estarem aqui na presença do médico dos médicos. O Senhor nos colocou um objetivo nessa noite, meu Pai. Ministrar cura sobre essas vidas, meu Pai. Através da Tua palavra, meu Pai, o que nem existia passou-se a existir. Através da Tua palavra, meu Pai, todo tipo de enfermidade foi curada nessa terra e ainda continua sendo curada, meu Pai. Tu és Deus e Tu podes curar o nosso coração aqui hoje, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos que o Senhor venha e faça algo extraordinário aqui nessa noite. Amém. Amém, gente? Pode sentar. Então, como eu falei, eu não vou me ater muito ao que a gente falou na semana passada, e vocês podem assistir o vídeo. Era interessante ver na sequência, mas eu tenho certeza que o Senhor vai operar aqui da maneira que Ele quer. Então o nosso assunto é a paternidade de Deus versus orfandade espiritual.
Então, esse é o nosso assunto. E por que a gente quis falar sobre isso, gente? Porque isso é uma das coisas mais básicas que existem na nossa relação com Deus. Entendeu? Tipo assim, é básico. Porque muitas vezes a gente fica tentando construir muita coisa na nossa vida espiritual, no nosso evangelho, mas o que acontece quando você constrói numa casa com uma base ruim? Quem já construiu aqui? O que acontece quando você constrói uma base ruim? Vai cair. Então, existem elementos da nossa fé que eles são básicos. Ou seja, se a gente não cuidar deles logo, o que a gente está construindo aqui, espiritualmente, profissionalmente, e de relacionamentos, sejam eles quais forem, né? Porque isso afeta todas as nossas áreas. Não existe, gente, a vida com Deus e a minha vida profissional. Isso é dualismo, gente. Isso aí é gnosticismo, não é evangelho. Nós temos uma vida com Deus. Nós adoramos a Deus com o nosso trabalho, nós adoramos a Deus na igreja, nós adoramos a Deus com a nossa família, nós adoramos a Deus em todas as situações. Tudo é adoração, né? Como a gente viu lá na aula sobre a adoração. Ou seja, isso atrapalha a nossa vida em tudo. Então, quando a gente tem um problema com Deus, a gente tem um problema com tudo. E a gente pode não estar entendendo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é: isso é muito, muito, muito básico. A gente precisa entender isso de forma muito especial. Por quê, gente? Porque nós, igual falamos na vez passada, né, na semana passada, Deus é amor. Certo? Todo mundo conhece essa frase? Deus é amor. Mas como que Deus derrama o seu amor nas nossas vidas? Como que Ele derrama o nosso amor? Esse amor nas nossas vidas? Através de uma relação de pai. Então, quando Ele quis se revelar à humanidade, né, a revelação mais próxima de como que Ele se relaciona com a gente é pai. E quem disse isso pra gente? Porque igual a gente conversou, estou recapitulando alguns pontos, né? A gente foi vendo a revelação progressiva de Deus na história. Abraão entendeu uma coisa sobre Deus. Moisés foi lá e entendeu outra coisa. Então, as pessoas até Abraão não entendiam uma coisa. Até Moisés, eles já conheciam uma coisa, mas foram conhecer outra característica de Deus, né? O Deus poderoso, que mandou 10 pragas e libertou o povo da maior nação que existia na época. Um Deus guerreiro. Aí chega Jesus. E aí ele vai ensinar uma coisa para nós. E o que ele ensina o tempo todo? Deus Pai. Eu faço tudo que o Pai manda. Eu e o Pai somos um. E aí ele vai ensinar você a orar, irmã. O que ele fala? Quando você for orar, fala Pai Nosso. Então ele começa a revelar um Deus Pai. Então, gente, se Jesus pôs toda a ênfase do ministério dele na paternidade, porque ele não só chamava Deus de Pai, mas ele nos ensinava a chamar Deus de Pai. Se Jesus pôs a ênfase do ministério dele nessa paternidade, isso é importante ou não é? É muito importante. Então a gente ter esse tipo de relação, porque, gente, é a forma como Deus derrama o seu amor sobre nós. Deus é amor. E Ele derrama o seu amor sendo pai. Né? Eu sou pai. Então, eu amo muito as minhas filhas, mas como que eu expresso o meu amor para as minhas filhas? Cumprindo as minhas funções de pai. É cuidando delas, é provendo para elas, é dando segurança para elas, é discernindo o futuro delas. Eu olho o que eles são bons, e aí eu vou investir talvez num curso, aí eu converso com elas, você é boa nisso. Talvez você pode entender que um pai está o tempo todo amando o seu filho, mas esse amor o amor é expressado através da paternidade. Então eu faço coisas de pai para amar os meus filhos. E Deus assim também faz com você. Ele te ama fazendo coisas de pai para você. Então uma coisa interessante que vocês precisam levar para a vida é vocês começarem a ver as pequenas coisas. As pequenas vezes que o Senhor proveu uma coisinha para você. Porque Deus, os filhos têm que imaginar isso, que você não pensa na sua filha só as coisas que ela sabe que você fez por ela. Você está fazendo um monte de outras coisas. Eu estou apontando para o irmão Igor aqui. Você está fazendo um monte de outras coisas, né, irmão Igor? Pensando nela, que ela nem está nem sonhando. Assim também é o Deus Pai. Ele está fazendo um monte de coisas. Ele está movendo várias situações. E você não está nem sabendo. Mas tem muita coisa que a gente percebe. O carinho, né? A partir do momento que a gente vai amadurecendo, a gente vai começar a perceber o amor do Pai ou dos pais sobre nós.
Então isso é uma coisa que nós temos que entender e viver de forma intensa, né? A nossa relação de pai e filho. Amém? Então, e esse pensamento que todos são filhos de Deus é algo muito nocivo. Por quê? Porque vai fazer com que as pessoas estejam confortáveis numa situação de perdição. Ele não é filho de Deus, mas ele acha que é. Por quê? Porque em vez de ouvir a Bíblia, ele escuta o quê, pastora? Um ditado popular. E ele segue a vida dele a partir de um ditado popular. Nós estamos falando de coisas concernentes à nossa eternidade. Então isso é coisa muito importante. Não é uma coisa que você pode deixar para amanhã. Não é uma coisa que você pode deixar para a semana que vem. Porque a gente não sabe o que acontece. A gente vira a esquina ali e a nossa vida muda, né? Um acidente pode mudar totalmente a sua vida. Da noite para o dia. Deus, ele se mostra como um pai, certo? Só que nós temos um outro ponto muito importante. É que o cérebro humano ele vai funcionar, irmão, por associação. Certo? Então ele começa a associar situações da nossa vida com outras situações. Eu até coloquei aqui da última vez, eu vou até dar outro exemplo. Por exemplo, vamos supor que uma moça vai se casar com... Vamos pensar um nome bem bonito aí, Ana, fala para mim aí. Vai casar com o Tarcísio. Um nome bonito, né? Só que aí ela prepara o enxoval, ela está apaixonada, apresenta o Tarcísio para a família, e aí está tudo maravilhoso. Aí ela descobre, na última hora, que o Tarcísio era casado. Meu Deus! E estava enganando ela, estava fazendo hora com a cara dela. E aí ela perde, e aí aquele desespero, aquela vergonha, guardou tudo, apresentou a família. Que desespero, pensa, gente, no desespero. Eu já vi acontecer isso com gente, viu, gente? Não era Tarcísio, coitado, mas... E aí, gente, essa mulher se cura, ela levanta, ela melhora, e ela vai se relacionar de novo. Aí aparece um príncipe encantado, um cara perfeito, homem de Deus, mas o nome dele era Tarcísio. Essa mulher vai? Não vai, gente. Por quê? Porque ela vai associar. Aquele nome associa. Assim também é com o nosso Pai aqui na Terra. Então, gente, nós temos várias situações onde os nossos pais podem ter falhado, podem ter faltado, até porque eles podem não ter tido também, né? Situações da vida que aconteceram, que aí quando você vem para o contexto da igreja e fala, ó, Deus é pai. E aí o que o cara pode pensar? O cara teve um pai que batia, que espancava, um pai que só chamava o nome para xingar, um pai, entendeu? Um pai abusivo. Então, quando ele vai se relacionar com Deus, ele já começa a pensar, ai, Deus vai me castigar, ai, Deus isso. Então, é uma pessoa que vai se relacionar com Deus baseado no medo. Mas Deus não é assim. Deus fica triste quando o filho dele está com medo dele. Ele quer se relacionar com você de outra forma. Deus é o tipo certo de pai. Ele não é o tipo, não é o pai nosso. Ele é o tipo certo de pai. Né? E várias outras, né? Nós falamos do pai ausente, o teu pai que abandona, porque quer viver a felicidade dele. Ele abandona. Então o tempo todo a gente tem essa sensação que será que Deus se importa mesmo comigo? Então o primeiro do pai abusivo é o que, gente? A oração da pessoa é sempre o quê? Pai, me dá. Todo mundo pede para Deus, né, gente? Porque todo mundo tem necessidades com o pai, então todo mundo pede. Mas quem teve um pai mais duro, excessivamente abusivo, o que ele sempre vai falar? Deus me dá e Deus me perdoa. Ele só fala isso com Deus. Ele não fala mais nada. E até o perdão ele fica insistindo, porque ele acha que não vai ser perdoado. Porque a associação dele de pai é o pai que só chamava para xingar. Vocês conhecem pai assim? Só chama para xingar. Nunca chama para dar um elogio. Nunca chama para levantar. Isso é uma falta que a gente não pode ter com os nossos filhos, gente. Por quê? Porque você, meu irmão, é a primeira figura de Deus para os seus filhos. Quando ele chega perto de você, quase com oração. Ele levanta, pai, me dá isso. Pai, a minha rodinha do brinquedo quebrou. Você pode me ajudar? E se a gente não corresponder, essa imagem que ele vai ter de Deus vai ser deturpada lá na frente. Quando chegou a hora dele se relacionar sozinho com Deus, ele vai sofrer. Porque ele vai ter a imagem que você passou.
e não a imagem verdadeira do Deus. Então nós, pais, homens aqui, temos que nos esforçar para ser o melhor exemplo de Deus para os nossos filhos. É nossa responsabilidade. Nós falamos também, né, gente, do pai distante, ou aquele que abandonou, que saiu, deixando a pessoa com a ferida de rejeição. Ele acha que ele não é importante. E quando ele vai se relacionar com Deus, o que vai acontecer? Ele sempre vai ter dificuldade de falar as coisas com Deus, porque acha que não é tão importante. Né? Deus está preocupado com a fome na África. O conflito de Israel. Você acha que Deus vai preocupar com... Eu estou querendo trocar de carro. Você acha que Deus vai preocupar com os cadernos do meu filho, que eu estou com dificuldade? Vai. Ele vai se preocupar sim. Pode abrir suas Bíblias. Então, nosso texto base de hoje vai ser Romanos 8, de 15 a 16, dessa nova fase, dessa aula de hoje. Vamos lá, gente. Então, fala assim, ó. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas receberdes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então o que o apóstolo Paulo vem falar aí, gente? Primeira coisa, ele nos mostra palavras que são antagônicas para ele. Escravidão e filiação. Amém? Porque ele fala assim, ó, porque não recebeste espírito de escravidão. Depois ele vai falar, nós recebemos espírito de filhos, de adoção. Ou seja, se você não entregar a sua vida para Jesus e não aceitar o senhorio de Cristo, você vai viver uma vida de escravo. Ou seja, te dá duas opções: ou você é um escravo do pecado, ou você é um filho de Deus. Né? Não vai ter 50 tons de cinza, gente. Vai ter só dois tons. Ou você é filho de Deus, ou você é um escravo do pecado. É isso que ele está falando. Então, abraçar a nossa filiação é viver a liberdade de verdade. Ele vai te dar, né, essa filiação vai nos ajudar a usufruir de verdade da vida. E ele fala também que a filiação é a forma de nós vencermos o medo, né, que é talvez uma das maiores lutas que todos nós estamos passando hoje, chama-se medo, né, que às vezes a gente chama de ansiedade, que às vezes a gente chama de depressão, como é que é? Pânico. Então tem muitas coisas, né? Então ele está falando assim, gente. E quando ele usa a palavra Abba, eu acho muito bonito quando essa expressão de Paulo, o que ele está falando, gente? Que quando a gente se converte, a gente vai falar, o Espírito vai mexer na gente, a gente vai falar a palavra Abba, ou seja, vai nos impelir a falar Abba. Você sabe o que é Abba, gente? É a primeira palavra que um bebê, no contexto judaico, né? Igual nós temos aqui, os nossos bebês falam o quê quando vê o pai? Quando ele começa a reconhecer o pai, o bebezinho, ele vai falar o quê? Papá, papá, papá. O Abba é a mesma coisa, gente. Então ele está falando assim, é como se o Espírito você começa como uma criança espiritual a reconhecer Deus, e você vai falar, Pai. Você começa a ver em Deus o Pai. Nas pequenas coisinhas, poxa, meu pai me deu isso. Chegou, irmão Alisson mesmo fala, de vez em quando ele deu vontade de comer um doce. E alguém chega lá e traz um doce para ele. O doce que ele pensou. Esse dia um tempo atrás, ele falou, foi você mesmo, né? Mas já aconteceu comigo também, gente. Tem hora que você está pensando uma coisa, o negócio chega na sua mão. Abba. Você começa a reconhecer seu pai. Já pensou nisso, gente? Tanta coisa boa que Deus está fazendo por nós. E a gente passa batido. É sorte. Pô, eu tô com sorte. Não. É o Abba. Seguindo seus caminhos, Luiz. Ele olha para você ali, ele está cuidando de você. É algo muito especial, gente. Então a gente tem que olhar para esse versículo, olhar para essas questões e entender que o Pai, Ele cuida. Então quando nós somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai começar a te fazer reconhecer. É Deus. É o Abba. É como um filho que sai da mãe, ele não entende. Mas de tanto
a gente chega lá, daqui a pouco começa a reconhecer. Ele chama papá. Daqui a pouco é pai. Daqui a pouco a relação vai se fortalecendo com o pai. Por quê? Porque ele começa a ter conhecimento. Ele começa a ver as coisas que o pai está fazendo. Assim também nós, vocês, né, que estão começando na vida com Deus, né? Vocês vão começar a ter cada dia mais relacionamento com Deus. E aí, nós conceituamos, eu vou também passar rapidamente, né? O que é essa orfandade espiritual, gente? Vocês lembram o que é? É uma condição ou uma mentalidade. Condição o quê, gente? Quem não é convertido, infelizmente, igual eu falei, não é filho de Deus. Então, ele é um órfão espiritual. Se você se converteu, você passa a ser filho de Deus. Mas nós temos um perigo de ser filho de Deus, mas não mudar a mentalidade. Ou seja, eu posso continuar pensando como um órfão, sofrendo como órfão, mesmo já sendo filho de Deus. Ou seja, eu tenho um tesouro inestimável de uma relação com Deus, mas eu não consigo usufruir, porque a minha mente não deixa. Por mais que eu tenha direito, eu não me permito viver como um filho de Deus. Então isso também é muito cruel. E o diabo ele vai trabalhar o tempo todo para a gente viver nesse cativeiro mental. Não vai permitir que você usufrua da coisa mais top que Jesus conquistou na cruz. Gente, você já pensou? Eu lembro que, eu conto essa história, a primeira vez que eu percebi que meu pai se decepcionou comigo. E eu era criança e eu ganhei uma BMX. No Natal era caro, gente. Uma BMX pequenininha, toda da hora, pretinha, com aros, e tudo, perfeita. E uma tia minha me deu uma espadinha de plástico, gente. E o que aconteceu? No Natal, eu colei na espadinha de plástico, meu pai ficou numa decepção. Eu não pegava na bike. E ele olhava para aquilo assim, eu via a cara de decepção, eu lembro disso. Mas eu amava a espadinha de plástico. E a bike estava lá, caríssima. Ele sofreu para comprar aquela bike ali. E assim também, gente. O nosso Pai Celestial ele não fica feliz quando Ele entregou o Filho dele para que você se tornasse filho de Deus, né? Todo aquele sacrifício, toda aquela dor. Gente, o preço que Jesus pagou foi muito pesado, foi muito forte. Quando a gente lê a história da crucificação, é algo muito pesado. Só que o que acontece? Eu vivo como órfão. O preço foi pago, mas eu não usufruo. Ou seja, que pai gostaria disso? Quem aqui quer pôr um sorriso no coração de Deus? Cara, eu quero. Então eu vou viver como filho. Eu vou viver como filho. Custe o que custar. Doa quem doer, eu vou viver como filho de Deus. Bom, gente, e chegando já para a parte nova, vamos tentar chegar logo, né? Então, por que isso é importante, né, gente? Igual eu falei, isso vai colocar, né, vai colocar um sorriso no coração de Deus, porque vai valer, né? Nós vamos estar realmente nos apropriando desse sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós falamos também que tudo que essa sociedade, tudo que está acontecendo é para quê, gente? Para tirar, para manchar a imagem de Deus Pai. Então, por quê, gente? Olha o Brasil. O que é a figura dos pais, gente? É uma figura marginalizada. Quem que é homem no Brasil? É o cara que pega muitas mulheres, é o cara que vence só na questão profissional, é o cara que é violento, que não leva desaforo para casa, é o cara que... Entendeu? Então, no final, é totalmente diferente da figura paterna de Deus, que é alguém que se sacrifica pelos outros, é alguém que é generoso, e muita gente vai falar que sua generosidade é tolice, né? É ser bobo, mas é generosidade, é assim que o nosso pai é. Então, especialmente no Brasil, a figura do homem é muito marginalizada. E o que faz? Faz com que nossos pais ajam de determinada forma e vai maculando a nossa visão com Deus. Então a gente começa a agir com Deus achando que nosso Deus é o nosso pai aqui da terra. Que ele vai ter o mesmo comportamento. Isso vai dificultando a gente de chegar na presença de Deus. Então a gente precisa corrigir isso na nossa mente. E aí chegamos na parte que a gente parou da semana passada, que é o diagnóstico. Então a gente vai tentar fazer aqui hoje. Eu quero que vocês pensem um pouquinho nessas questões do diagnóstico, né? Nos sintomas.
A primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que a cura passa por identificar e admitir que eu sou afetado por essa mentalidade ou condição de orfandade. Jesus vai falar aqui em João 8,31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então a gente precisa estar firmado na verdade para a gente ser liberto dessa mentalidade ou condição de orfandade. Outra coisa, né? Jesus vai falar em Marcos 2,17, ele fala assim, ó, Jesus, tendo ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Então, que contexto é esse? Jesus estava sendo interpelado lá, né? Os fariseus, os líderes religiosos estavam ali, brigando com ele, caçando defeito, tentando, apontando, acusando ele, né? Trazendo problemas para o ministério dele. E ele fala: não, gente, não preocupa não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Será que aqueles caras não estavam são mesmo? Eles estavam podres de doença, gente. Eles estavam atacando o Filho de Deus. Só que eles se achavam santos. Eles se achavam que não tinham problema. Então esse também pode ser um pensamento que pode acontecer com a gente. A gente achar que a gente está muito bem, que a gente não precisa de Deus. Então realmente Jesus não vem para esse tipo de gente. Jesus vem para aqueles que têm a humildade, aqueles que querem, né, que sentem que precisam de Deus. E todos nós precisamos, gente. Mas às vezes a gente preenche o buraco de Deus com orgulho e fica jogando terra de orgulho lá em cima, e às vezes dá aquela saciada, mas depois não cabe, gente. Né? O vazio que a gente tem é do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus vai preencher. Pra você ser feliz de verdade, você ser pleno. Porque a gente pode ter o problema de rejeitar a cura de Deus, achando que estamos muito bem. Então, vamos falar agora sobre alguns sintomas, né, que vai revelar se você está sofrendo, né, com esse espírito ou essa mentalidade de orfandade. Né? Lembrando, gente, que essa orfandade, essa mentalidade, ela pode se apresentar diferentemente em cada pessoa. Por quê? Porque os traumas que a gente sofreu na infância, eles são diferentes e com intensidade diferente. E nós ainda temos a pitada na nossa personalidade, não, no nosso temperamento. Então mistura tudo isso e aí, no final, gente, o problema é o mesmo, é a orfandade. Mas ele pode desencadear coisas diferentes nas pessoas. Primeiro sintoma, gente, isso aqui pega quase todo mundo. Eu sei que não é todo mundo que tem ansiedade, que é essa questão do sentimento de orfandade. Mas um dos sentimentos mais fortes de quem tem essa mentalidade de órfão é a ansiedade. Porque, gente, lembra que nós fomos falar lá do design de Deus da família? Qual que é as 3 características do pai? Os entes da família, eles têm, como é que eu vou dizer? Como se fossem funções, certo? Então o pai tem a função da direção, limites e segurança. A mãe, vínculos, nutrição e organização. O casamento, né? O pai e a mãe viram um outro ente, que é a sexualidade, a afetividade e o companheirismo. Né? E a família como um todo é a identidade e o pertencimento e propósito. Então são 3 itens para cada. Então, gente, a ansiedade é o quê? Medo, certo? É um tipo de medo, a ansiedade. E por que a ansiedade é um sintoma, gente? O pai transmite isso. Né? O pai é responsável pela segurança. A irmã Ana Clara. Pode perguntar. A irmã Ana Clara vai perguntar, gente. Eu vou falando igual um homem da cobra, eu esqueço que vocês podem perguntar. Eu quero saber se os sintomas da orfandade, eles vêm somente da falta da figura paterna ou também tem interferência da figura materna? Mais da figura paterna, mas a figura materna vai afetar também a nossa relação com a Trindade, que na verdade é a família de Deus. Né? Então a família como um todo comunica. Mas assim, se você pensar na nossa relação com um Deus Pai, nós temos fortemente a questão da ansiedade aqui e outros itens. Mas sim, pode ser tudo. Né? Na verdade é a família. Né? Respondi eu? Desculpa.
Então, gente, primeira coisa, então, a ansiedade, gente. Então, vamos para as figuras, né? Por exemplo, a Bia. A Bia já ficou preocupada algum dia se ia faltar leite em casa? Já ficou ansiosa? Ela já ficou com medo que vai faltar roupinha de frio no inverno? Por quê? Por que a Bia não preocupa com isso, gente? A Bia é aquela criancinha ali, viu, gente? A criança mais feliz da igreja. Ela é a mais alegre da igreja, gente. Por quê, gente? Porque ela tem um pai. Então, por que nós, muitas vezes, estamos podres de ansiedade, gente? Porque a gente não está conseguindo enxergar Deus como pai. Olha como Jesus cura a ansiedade das pessoas. Ele vai falar aqui, ó, Mateus 6, se vocês quiserem anotar e depois ver. 6, 25 a 26. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida? Então ele fala assim, moxa, Deus te deu vida. Você acha que ele não vai te dar comida? O corpo não é mais que a roupa? Poxa, Deus te deu um corpo. Você acha que você está preocupado com o que vestir? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Então ele está falando, ó, Deus está cuidando até dos animais. Gente, quem você acha que cuida desse tanto de bicho, tá? Da natureza? Por que você entra numa floresta e você não vê um tanto de bicho morto? Quem está cuidando desses bichos, gente? É Deus. Ele está falando, Deus está cuidando dos animais. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que Ele? Então quando Jesus veio falar aqui, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, tem outra versão que vai falar aqui, não anda ansiosos por coisa alguma. E o que ele vai colocar, gente, como cura da ansiedade? O Pai de vocês está cuidando disso. Não precisa ficar preocupado. Gente, se a gente entender que Deus me ama, e você entender, moça, eu tenho um Pai que me ama demais. Eu tenho um Pai que Ele é todo poderoso, Ele está no controle de tudo. O medo sai. Se realmente a gente crer nisso, tá, gente? A gente tem que crescer nesse entendimento de quem é Deus. Meditar sobre isso, pensar sobre isso, orar sobre isso. Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu sei que você é Pai. Me faz sentir isso, me faz ver isso. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele ama você. Você acha que alguma coisa Ele vai permitir para te fazer mal? Que está fora do controle dele? Poxa, Deus perdeu o controle. Isso não existe, essa frase, gente. Ele está no controle. A ansiedade tem que sair. Né? Você é muito importante para Ele. Então, Jesus vem falar, né, que a cura da ansiedade está em nós entendermos que Deus é Pai e que você, irmão Moisés, é muito importante para Ele. E se você tiver fé nessas palavras, o medo tem que sair. Amém? 2, gente. Sensação de estar perdido e sem identidade. Você já viu, gente? Tem gente que... Eu acho que eu usei essa uma outra vez. O cara queria ser massagista. E ele passou a vida dele toda e as coisas foram acontecendo. E ele terminou como garçom. Mas ele queria ser massagista. Era o sonho da vida dele. Mas sabe o que é isso, gente? É uma pessoa que tem problema Está perdido. Tem problema na sua identidade. Ou seja, ele está deixando a vida levar ele. Eu não sei se eu faço isso, eu só vou para lá, ou se eu vou para cá, sabe? Não bate uma coisa assim às vezes? Porque, gente, lá atrás, quando eu falei também, o pai é que define a direção. É função do pai estar olhando para o filho e definir, esse cara é bom para isso. Ele tem aptidões para isso. Ó, vamos fazer? Ele começa a estimular você naquilo que você é bom e vai te dando uma direção na vida. E pessoas que não tiveram a figura paterna ou que o pai teve dificuldade de comunicar isso, eles normalmente vão se sentir extremamente perdidos na vida. Ele não sabe o que eu vou fazer amanhã. Se eu for fazer vestibular de veterinária ou matemática. Você vê que aponta para tudo quanto é lado? Para você ver como é a função do pai Manoá, pai de Sansão.
Quando ele ficou sabendo que ele ia ser pai de Sansão, o que ele falou? Ele se ajoelhou e imediatamente pediu a Deus, falou assim: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir o que fazer com o menino quando ele nascer. Então ele já estava preocupado. O menino nem nascido não era, só foi profetizado que ele teria um filho, que a esposa dele teria um filho. Ele já bateu o chão, começou a orar: meu Deus, me ajuda a decidir o que não vou fazer com esse menino. Ele já está preocupado com a direção do menino. E Deus tem direção para a sua vida. Ele sabe exatamente o que Ele quer para você. Ele sabe exatamente os talentos que Ele plantou no coração de Mariana, na mente dela, nas mãos dela. E Ele sabe o que Mariana vai ser. O que Ele planejou para Mariana ser. Então você não precisa ficar perdida. Você tem pai. Você tem um pai celestial que vai falar assim, ó: porque eu sei os planos que eu tenho para você. Diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o fruto pelo qual anseiam. Ele vai falar também em Jeremias 1:5, ele fala: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei como profeta para as nações. Então o Senhor já tem um plano para as nossas vidas. Então, se você se sente perdido, pode ser um sintoma da orfandade. Porque você não está conseguindo enxergar Deus como Pai, aquele que dá a direção. 3, gente. Não sei como é que está meu tempo, mas vou seguir. 3. Mentalidade de escassez. Já ouviram falar nisso? O que é uma mentalidade de escassez, gente? São pessoas que estão sempre insatisfeitas. Sabe aquela pessoa que precisa guardar muito? Está sempre com medo que vai faltar amanhã, então ela começa a reter demais, não ajuda ninguém. Às vezes nem porque é egoísta, não é porque tem medo que faltar. Então isso é um tipo de mentalidade de escassez, né? O Senhor vai falar em Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem outras versões que falam: e não terei falta de nada. Né? Outra coisa, gente, que também é considerada mentalidade de escassez pode se refletir na sua autoimagem. Você olha para você mesmo e fala: eu não sou tão bom assim. Sabe? Você sempre acha que os outros são melhor que você. Você faz um negócio perfeito. Mas quando chega a palavra, você sempre olha para o do outro é melhor. Você pode ser melhor que o do cara, mas você não consegue perceber isso. Porque você tem uma mentalidade escassa. Tem um sentimento, esse eu tinha demais, gente. E às vezes eu tenho que lutar contra ele. Hoje eu tenho até nome. Eu não sabia o nome dele até pouco tempo, gente. Que é a síndrome do impostor. Já ouviu falar nisso? A pessoa que não se sente confortável com elogios. Cara, você fez um negócio maravilhoso, irmã. Nossa, aquele negócio... Aí você começa a ficar meio desconfortável. As pessoas começam a te elogiar e você começa a ficar meio assim... Não sabe o que fazer. Você fica... Chega a endurecer. Eu já tive muito isso. Eu não lutava para fazer as coisas certinhas. As coisas top. Eu sempre me preocupei muito com qualidade, com... Aí quando eu recebi os elogios, aí eu começava a me sentir desconfortável. Porque a gente não se sente merecedor. Porque faltou do seu pai palavras de afirmação. Falar assim: cara, você é especial. Você é um cara único. E aí você começa a sentir falta das coisas. E uma coisa que eu coloquei aqui, talvez pra gente lutar com essa mentalidade, né, gente? Esse desconforto. Tá em Lucas 3, que vai falar sobre o batismo de Jesus. Né? E Jesus, ele acaba de se batizar, ele vai ali para a beira do Jordão e os céus se abrem, né? O Espírito Santo aparece em forma de pomba. E o que o Pai fala para Jesus? Quem lembra, gente? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, que eu tenho prazer. E para quem não sabe, gente, eu sei que tem muita gente começando na Bíblia agora, mas até aquele ponto na vida de Jesus, sabe o que ele tinha feito? Nada. O Pai já amava ele falou assim: ele já recebeu a melhor palavra do Pai antes de começar. Ou seja, você já é amado por Deus, nem sem fazer nada, gente.
Você tem um amor, Deus tem um amor incrível, Ele te aceita, Ele fica feliz com a tua presença, Ele deseja estar perto de você todos os dias e você não precisa fazer nada. E Jesus, a partir dessas palavras, Ele começa seu ministério. Então Ele não fez o ministério para receber amor do Pai. Ele recebeu o amor do Pai e aí agora eu vou agradar meu Pai. Eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Eu vou ser aquilo que o Senhor decidiu, que o Senhor escolheu que eu fosse. Entendeu? Que é totalmente diferente. Você não sai com falta. Você já sai preenchido. E você vai derramar nas outras pessoas a partir do que você está satisfeito. Né? Porque quando a gente está com esse sentimento de escassez, a gente vai para o mundo para tentar tirar das pessoas. Vou tirar, vou ter que ir lá, eu vou concorrer, é meu concorrente. Você está na empresa, você tem concorrente. Você está na família, o irmão é concorrente. Todo mundo é concorrente. Por quê? Porque você tem uma mentalidade de escassez. Você não entendeu que o amor do Pai é infinito. Não vai faltar, não precisa dividir. O tanto que você aguentar, ele tem para te dar. E muitas vezes a mentalidade de escassez, gente, pro final aqui, né, que ela acontece com muita gente, é que são para as pessoas que trabalham muito, às vezes. Porque acha que o sustento vai vir só do seu braço. Então ele trabalha, aí quando é hora de folga, ele trabalha de novo. E ele junta e não consegue usufruir. Porque acha que vai faltar. Então se você tiver mentalidade, esse tipo de mentalidade pode ser que seja um sentimento de orfandade. Que a gente precisa ser curado nessa noite. Seguindo, gente, 4. Uma fome emocional constante. O que é isso, gente? Já viu aquelas pessoas que o tempo todo tá cobrando elogio? O namorado tá sempre sendo cobrado, a namorada tá sempre sendo cobrado do elogio. Mais as mulheres, né? Elas trabalham mais em cima de elogio. Você me ama? Você gosta de mim? Sabe aquele povo que fica assim o tempo todo querendo uma palavra, querendo uma coisa, tá com uma sede emocional que não tampa. E é um problema, gente, sabe por quê? Porque é uma sede de Deus. Ou seja, o marido, o namorado não vai resolver. O pobre do infeliz não vai conseguir sustentar isso. É insustentável. Porque essa carência de Deus, é só Deus preenche. E se a gente for entrar numa situação dessa, é impossível. Se a gente for cobrar isso dos nossos cônjuges, namorados, não vai. Ele não vai dar. A gente vai continuar cobrando, e ele nunca vai conseguir te dar. Ele vai te dar ali, pílulas. E depois, a fome vem de novo. Então você precisa se relacionar com o Pai. Muitas vezes essa fome emocional, gente, se traveste, né? Hoje no mundo das redes sociais, sabe o que é? É na sainha curta. No Stories, no Insta. Por quê, gente? Depois que ela posta aquela roupinha curta, aquela coisa, o que ela ganha? Maravilhosa! Não sei o quê. E começa a receber aqueles elogios. E aí o que ela faz? Agora eu vou subir um pouquinho mais a saia. Agora eu vou fazer um pouquinho mais. Por quê? Porque é assim que eu estou ganhando. Muitas daquelas moças que estão fazendo isso, gente, é essa fome emocional, é a orfandade. É o elogio que ela não recebeu do Pai. É que ela precisa da palavra. Ela precisa entender Deus como Pai para mudar. E nos homens, gente, os homens também têm isso. Sabe o que o homem faz? Compra um carrão, compra um opalão daquele, bonitão, abre o vidrão, entendeu? Anda com o bração para fora, bonitão. E por quê, gente? Porque o homem se relaciona mais no outro sentido. Ele gosta de ser admirado, reconhecido. Então ele vai tentar fazer coisas pelo motivo errado. Por exemplo, ele pode vir aqui para frente e começar a pregar. Ele vem aqui, dá uma de bonito aqui. Mas a intenção é corrompida. Ele está vindo aqui para poder ser elogiado pelas pessoas, para poder ser admirado pelas pessoas. Essa é a sainha curta do homem. É busca de aprovação. Mas como eu já disse, né? O Pai, ele está cheio de amor por você. Ele tem cheio de palavras de aprovação para você aqui. Ele pode saciar toda essa fome emocional que você pode estar sentindo agora. Basta você entrar na presença dele. Basta você mergulhar nessa relação com ele.
Porque Ele vai falar diretamente ao seu coração, Ele vai falar através da palavra, Ele vai falar com você, você vai começar a ficar afiado para ouvir a voz de Deus. E isso vai mudar totalmente a sua vida. Para alguns, né, que já são no contexto de igreja, né, há mais tempo talvez, vão sentir mais isso, que se relaciona com Deus como um servo e não como filho. Só como servo e não como filho. Como é que a gente viu a história do filho mais novo lá, que fugiu, o pródigo? 19, que vai falar assim, ó: eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, me trata como empregado. E o mais velho, que também era órfão dentro de casa, gente. Mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo. Os dois se enxergavam como escravo, gente. Um queria ser um escravo, o outro se enxergava como um escravo, ele não se enxergava como filho. Ou seja, o que o escravo ou o trabalhador que não é filho, gente, ele trabalha pelo quê? Pelo salário. Então ele quer o cabrito. Então ele vai relacionar com Deus, fazer coisas aqui na igreja, pastor, sabe para quê? Para Deus mandar a bênção. Então eu tenho que merecer a bênção de Deus. Então eu vou começar a fazer coisas, eu vou começar a fazer jejum, eu vou começar a fazer coisas boas, mas a intenção está errada. Se a gente entrar na relação com Deus com essa intenção, você não agrada a Deus. Porque você está entrando como um servo. E o filho trabalha com o pai. O servo trabalha para o pai. E eu sei, gente, que no contexto da Bíblia, muitas vezes nós somos chamados de servos de Deus. E somos mesmo. O filho serve o pai. Mas ele não é um servo, um escravo. Ele é um filho que serve o pai. Ele não é um escravo que vai fazer, ou seja, está sendo só usada aquela mão de obra. Não, o que nós estamos construindo aqui é reino de Deus e é herança sua. É nossa herança que nós estamos trabalhando quando a gente vem aqui e trabalha pelo reino de Deus. Quando você está lá na sua empresa, irmão Célio, e você é o melhor funcionário de todos, e você ajuda as pessoas, e as pessoas veem Jesus ali trabalhando na empresa, através da vida dele, e aquelas pessoas começam a ter um contato com Deus e começam a mudar de vida. Você está ampliando o reino de Deus. Entendeu? Mas você não está fazendo isso para merecer nada. Você já tem todo o amor de Deus. Você só está fazendo aumentando esse reino que nós vamos herdar. Outra coisa, gente, 6 aqui eu vou começar a correr para a gente poder terminar. Sentimento constante de solidão e inadequação, né, gente? Se sente deslocado e não tem um senso de pertencimento. Então tem gente que é assim, não se sente bem nos lugares. Na casa de Deus, principalmente. Ele não se sente parte daquilo. Por quê, gente? Porque o pai, ele dá a identidade, igual eu falei, né? Dá a direção, para a gente não ficar perdido. E o senso de pertencimento vem da família de Deus. Então eu sinto que eu faço parte disso. E eu vejo muita gente que tem um sentimento, gente, que nós até colocamos. Tem um fenômeno que essas pessoas sentem, sabe como é que é o nome disso? Chama-se profecia autorrealizável. E o que é isso, gente? Por exemplo, eu chego aqui nessa igreja, e aí eu olho, o povo dessa igreja, ninguém gosta da gente, o pessoal aqui é não sei o quê. Aí o que eu faço? Eu sento ali, cruzo meu braço, abaixo a cabeça, faço uma postura onde ninguém tem coragem de chegar perto de mim. E aí quando eu saio falando o quê? Tá vendo? Do jeito que eu falei, aconteceu. Que ninguém liga pra ninguém, que não gosta de ninguém. Mas o que aconteceu, gente? Eu causei. É a esposa que fala: você não me ama, você não gosta de mim. E aí começa a te tratar mal. E começa a fazer coisa errada. E começa a gritar, e começa a desrespeitar. E começa. E o que ele está fazendo? Ela está realizando a profecia que ela mesma cumpriu. Ela falou, ela está... Entendeu? Que muitas vezes é isso. A gente se sente inadequado, a gente se sente só. Mas a gente às vezes começa a trabalhar contra nós mesmos. Isso é sintoma de orfandade. Porque o pai, ele sempre está com a gente. Então se a gente não enxerga Deus como pai, a gente sempre vai se sentir só. Amém? Agora vamos para a cura, né, gente? Foi muitos sintomas, né? Tinha mais sintomas, mas vamos pular, vamos para a cura. Vamos pensar nessa cura. Primeira coisa para a cura, gente, você precisa confiar e se entregar ao amor do pai. Só que não é essa fantasia de amor que a gente muitas vezes tem idealizado no nosso coração, gente.
Eu queria dar um exemplo de amor aqui para vocês. Está em Gênesis 22, de 1 a 2. Gênesis 22, de 1 a 2, vai falar assim, ó. A história de Abraão e Isaque. Fala assim, ó. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma seu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até o monte Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte, que eu lhe mostrarei. Essa é uma figura de Deus e Jesus, gente. Quando Deus pede isso para Abraão, ele está criando ali uma figura para a gente entender qual que era o sentimento dele na hora que ele entregou Jesus por nós. Então ele fala assim, ó, pega seu filho que você ama, vai lá no monte, você vai sacrificar ele. Então era amor, né? Então quem ama, sacrifica. Então Isaque é uma figura de Jesus, pois ele se entrega. Por que eu falo que ele se entrega, gente? Quantas vezes você já viu a ilustraçãozinha do Isaque sendo entregue por Abraão? Como é que é a figura, gente? É um homem velho, né, com a faca, e uma criancinha amarrada, certo? Né, essas figuras que a gente geralmente vê, de Isaque e Abraão. Só que eu estava vendo aqui, os teólogos lá fazendo as contas, diz que a partir da idade de Sara você consegue chegar na idade dele, de Isaque. E fala aqui, gente, que Moisés, quando aconteceu isso, ele tinha por volta de 130 anos. Isaque estava entre 30 e 36 anos. Ele não era uma criança. Então, gente, você já parou para pensar, então, que o Isaque ele não foi forçado. Em momento nenhum. O Isaque, o que ele fez? Ele se entregou. O pai falou assim, ó, chegou um momento que ele entendeu o que ia acontecer, ó. Eu vou ter que te sacrificar para Deus. Ele, é pai? É. Ele sabia que o pai dele amava. O que ele fez? Beleza. Ele deitou. Ele permitiu tudo isso, gente. Porque você acha que um velho de 130 anos vai conseguir forçar um cara de 30 a fazer alguma coisa? Assim também Jesus. Ele não foi forçado, gente. Ele se entregou. E o que eu estou falando, gente? Que o nosso processo de cura passa por essa entrega. Você ter confiança, porque vai doer. Você entendeu que você vai ter que confiar tanto no seu pai? Ele vai te deitar. Ele vai preparar o cutelo para matar a sua carnalidade. Para matar suas vontades. Ele vai falar, ó, não quero isso para você, você é meu filho. Você vai ter que largar, vai doer, vai sangrar. Então, esse sacrifício muitas vezes é isso. É tirar, às vezes é um sonho que você pôs no seu coração a vida toda, Mariana. Mas Deus falou, não é para você. Não quero isso. Mas você confia tanto no amor do Pai que você deita no altar e fala assim, pode matar esse sonho. Entendeu? Que a nossa cura, ele passa por isso. E vocês, papais que amam seus filhos, tem hora que você vai ter que pegar pela mão e vai ter que matar a carnalidade dele. O egoísmo, os sentimentos de vitimismo, sabe? Tudo está errado. E uma hora tem que ser o pai, sabe? Porque a mãe é boazinha demais. Aí tá doendo, a mãe não vai deixar. Vai ter que ser um pai mesmo. Isso é servir de pai. Porque Abraão nem falou com Sara o que ia fazer. Só pegou o rapaz. Vamos lá. Nós vamos resolver um negócio aqui. Deixa com o pai agora. Deus é um Deus do jeito certo. Né? E dentro do meu testemunho, assim, rápido, muitas vezes eu tinha essa mentalidade de escassez, medo, ansiedade, de coisas que faltar. Sabe o que Deus fazia? Mandava uma crise financeira braba. Doída, que eu não sabia de onde que eu ia tirar dinheiro para resolver meus B.O. Só que o que ele ia lá fazer? Aparecia o dinheiro, aparecia a solução, as contas não batiam, sobrava. Em várias situações aconteceu isso. Me levava em situações extremas para eu saber que ele ia lá e ia resolver. Assim ele foi resolvendo os medos, mostrando que ele tinha poder para resolver. Ele me colocava na fogueira e ele mesmo tirava. Era Deus. Hoje eu vejo assim. Mas antigamente eu achava que, meu Deus, eu estou em pecado. Entendeu? E nunca foi responsabilidade. Minha esposa sabe, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito responsável financeiramente. Mas talvez até por uma mentalidade de escassez. Um medo de faltar. Outra coisa que é consenso em todo mundo que fala sobre essa questão da paternidade.
espiritual, você vai ter que resolver as coisas com seu pai aqui da terra. Se você tiver a oportunidade. Ele fala que nós temos que nos resolver. Por quê, gente? Porque foi o nosso pai da terra que muitas vezes causou essa dor na gente. E nós vamos ter que trazer todos esses sentimentos à cruz de Jesus, perdoar e provavelmente verbalizar isso, chegar até ele, contar, falar da situação. E, gente, e outra coisa, ele pode até nem corresponder. Porque a gente, é porque você está aqui imerso em Deus, Deus está te dando uma direção, mas ele não está tendo isso. Ele pode não entender. Mas, claro, debaixo de oração, gente, direção de Deus, Deus vai dar a oportunidade. Eu passei por isso. E Deus me mostrou tudo que aconteceu, como que aconteceu, e eu tive que sentar com meu pai e contar. E foi um momento de cura para minha vida. Sabe? E eu falo que eu estou numa situação mais fácil, que eu tenho um pai que é um homem de Deus. Ele entendeu tudo aquilo, ele se arrependeu, ele me pediu perdão, eu mesmo até constrangido de ver o meu pai fazendo isso. Mas ele me pediu perdão e a coisa curou de um jeito muito mais forte. Então a gente precisa se resolver. E para quem não tem mais o seu pai ou não tem a oportunidade, você vai ter que perdoar ele no seu coração e entregar para Deus esses sentimentos. Ou seja, essa talvez seja o passo mais difícil. Então eu já comecei por ele. Às vezes você vai ter que conversar realmente com seu pai. Mas claro, gente, igual eu falei, debaixo de oração, direção de Deus. Sente o momento, Deus vai te falar. Né? Não chega de qualquer forma. Prepara. Começa a olhar para dentro de você. Sente que está curado. Sente que você precisa liberar esse perdão. E chega e conversa. Estava assim. Eu sentia isso, isso e isso. E Deus vai te revelar. Para mim, Ele me revelou. Um dia eu saí na rua, levantei os olhos e falei, meu Deus, mas por que eu vivi isso? E Ele foi e me trouxe a memória na hora. Eu falei, foi isso. Você lembra disso? É isso aí. Que eu tive que chegar para os meus pais e conversar. Amém? Caminhando para o fim, gente. Então, sim. Eu quero compartilhar uma experiência, né? Você trouxe aí a parte do seu testemunho que você conversou com seu pai e vocês tiveram um momento de liberar perdão. E eu nunca fiz isso pessoalmente, né? É um confronto. Mas eu já liberei é um processo, né? O perdão é um processo todos os dias. E quando eu entendi que muitas coisas na minha vida, e principalmente na minha vida espiritual, meu relacionamento com Deus, estavam travadas devido à minha falta de perdão ao meu pai, e que o Senhor ele começou a me incomodar acerca disso, eu só consegui me relacionar com Deus quando eu liberei o perdão. Quando Deus começou a tratar isso comigo, eu tive coragem de substituir o rancor, a raiva e tudo de ruim que tinha acontecido na minha vida a essa pessoa, e eu ressignifiquei. E eu entendi que tudo bem, foi uma escolha dele, mas que o meu relacionamento com o Senhor, ele precisava desse pontapé. Para ele mudar, porque por muitos anos eu buscava ter um relacionamento com Deus, e eu não conseguia me aprofundar nesse relacionamento, porque a raiz, a figura paterna que eu tinha era a figura do abandono, era a figura da rejeição. E quando eu entendi que eu tenho um Deus que me ama e que quer se fazer, e que escolheu ser o meu pai, e que eu liberei o perdão, e eu liberei mesmo, graças a Deus não me dói. Eu vejo assim, eu falo, glória a Deus que isso aconteceu, que eu fui rejeitada. Louva a Deus, falo, Senhor, eu tenho a vida que eu tenho hoje, eu sou quem eu sou, porque isso me aconteceu. E aí, daí que eu consegui aprofundar o meu relacionamento com Deus, e entender que eu mereço as bênçãos de Deus, e entender que sou filha, e por ser filha, eu
devo e eu consigo resplandecer a luz de Cristo por onde eu passar. Então, para mim, a raiz, o princípio de todo esse desabrochar do relacionamento e a profundidade do relacionamento com o Senhor foi o perdão. Perdoar não é fácil, mas foi o perdão pelo meu pai biológico que me proporciona hoje ter um relacionamento com Deus mais genuíno. Eu consigo olhar para Deus, eu não conseguia chamar Deus de pai. E hoje eu consigo. E então, assim, independente de qual foi a sua relação com seu pai, perdoe seu pai para que você possa ter esse coração livre para viver a paternidade de Deus. Amém, gente. Vira aí. Ela é um caso difícil, o meu era fácil. Meu pai é muito bom, mas mesmo assim, algumas faltas, né, que causaram um sentimento de orfandade muito forte em mim também. Mas ela é um caso bem mais complexo. Daí vocês viram que tudo começa por esse perdão. E se você tiver a oportunidade, se relaciona, libera o perdão, conversa com a pessoa, conversa com seu pai, resolve as coisas. Se não, ele talvez não está mais vivo, ou você não tem como ter acesso. Então, é você e Deus. Libera o perdão de todo o coração. Começa por aí, tá, gente? Outra coisa, gente, nós vamos começar a ter que nos amadurecer. Né? Então, poderia falar muita coisa sobre amadurecimento aqui. Amadurecimento espiritual mesmo, tá? Então, às vezes, hoje vocês estão começando na fé, muitos aqui, mas você precisa se aprofundar na fé. Amém? E só para colocar aqui, características de pessoas que não são maduras, né? Ou coisas que a gente tem que lutar para poder amadurecer. A primeira coisa é o vitimismo. A gente tem que abandonar o vitimismo. Porque a palavra aqui em Efésios 1:8 vai falar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o que está disponível para você para liberar perdão. Está disponível para você para resolver todos os BO que tem na sua cabeça. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então não tem nada que te impede. Né? A autorresponsabilidade. Ou seja, não olhar para os problemas da sociedade. Então, quando a pessoa é autorresponsável, quer dizer que ela está amadurecendo. Ou seja, a gente começar a olhar para os problemas na igreja, problemas na casa, problemas em qualquer lugar, eu vou resolver. Porque às vezes você é o único lá na sua casa que você é servo de Deus. É o único que conhece a palavra. E aí acontece um problema lá na casa, você vai se tornar vítima? Não, você é a solução, Luiz. Dos BO na sua família, porque você é o servo de Deus. É você que vai orar por eles. É você que vai ser o primeiro a perdoar. É você que vai ser o primeiro a demonstrar amor, carinho, cuidado. Por quê? Porque você não é uma vítima. Você é um filho de Deus, um agente de restauração das pessoas. Andar, gente, o imaturo ele anda como um cobrador. Ele está o tempo todo cobrando das pessoas alguma coisa. Mas a palavra de Deus fala que nós somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus. Ou seja, nós temos que entender o tanto que Deus fez por nós e entender que nós estamos devendo isso. Porque Deus fala, ó, sabe, tudo que eu fiz de bom, porque você entende que eu fiz de bom para você, Ele vai perguntar isso para você e falar assim, ó, eu quero que você faça, sabe o quê? Retribui com a sua esposa. Faz coisa boa para ela. Retribui com essa irmã que está do lado aqui, com essa menina, com cada irmão da igreja. É assim que se retribui as coisas para Deus. Porque Deus não precisa de nada de nós, gente. Mas Ele permite que a gente retribua através das pessoas. A busca do Espírito Santo vai ser um momento muito importante. Nós vamos ter a próxima aula que vai ser sobre o Espírito Santo e sobre busca do Espírito Santo. Conectar-se à igreja, gente, é muito importante. Porque a família de Deus é o que Ele... A única coisa que Jesus fundou nessa terra foi uma igreja, gente. E ela pode ter vários problemas. Mas é a única coisa que Ele vai vir buscar. Então você precisa estar dentro da igreja. Você precisa estar conectado, envolvido, entranhado. Isso vai te ajudar a cura dessa orfandade. E, por último, eu quis colocar aqui, ó, dar ouvido à voz de Deus e não à voz do diabo.
O que quer dizer isso, gente? Eu vou falar aqui, eu nem vou ler porque nosso tempo já avançou muito, mas em Mateus 4, de 1 a 11, ele vai falar da tentação de Jesus. Ou seja, Jesus foi batizado e o Espírito leva ele até o deserto. E ele fica 40 dias de jejum e oração no deserto. Certo? Todo mundo conhece a história? Quem não conhece, agora conhece. Está no Mateus 4, de 1 a 11. Só que aí o que acontece? O diabo, no final dos 40 dias, ele teve fome. E o diabo vai e chega. E o que o diabo vai fazer? Onde o diabo vai atacar? Ele vai falar assim, ó. Então o tentador aproximou-se e disse: se você é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. O que o diabo atacou aí, gente? A identidade de filho de Deus. Ou seja, o diabo não é o servo maior que o seu Senhor. Jesus já avisou. O que fizeram com ele, vão tentar fazer com a gente. O diabo vai o tempo todo falando: uai, se você é filho de Deus, por que você não conseguiu a promoção? Ele vai começar a atacar nas coisas que está faltando. Jesus estava com fome, não é? O que ele foi? Ele pegou no que estava faltando para Jesus e tentou jogar aquilo ali como a prova que ele não era filho de Deus, para poder mudar a cabeça dele. Então, circunstâncias da vida não pode mudar a sua filiação. Não é porque você não ganhou a promoção, não é porque o carro bateu, não é por... Não, gente, não tem nada que aconteça externamente que possa tirar a sua filiação. Essa relação que nós temos com Deus é uma relação de segurança. E depois ele continua, gente. Ele leva Jesus até o pináculo. Ele fala de novo o quê? Se você é filho de Deus, pula aí de cima. E os seus anjos vão... Ele vai fazer com que você... né? Eu só sou filho de Deus se eu receber as bênçãos de Deus. Ou seja, os anjos vão te servir. Eles vão pegar você no colo ali. Não vai deixar acontecer nada. Mais uma vez ele ataca. E por último, ele fala assim, ó. Ele leva Jesus para um monte alto e mostra todos os reinos da terra e fala assim, ó. Eu te dou tudo se prostrado você me adorar. O que é isso, gente? É a realização do propósito sem Deus. Ou seja, o propósito de Jesus não era reinar sobre toda a terra. E o que o diabo falou assim, ó, eu te dou isso então, só que não precisa de Deus, não. Só prostra aqui agora. Então o diabo vai fazer isso muitas vezes. Ele vai querer te levar para o seu lugar de sonhos sem Deus. Ele vai te dar uns atalhos. Ou seja, não precisa passar por cruz, não precisa passar por isso. Ou seja, era um processo sem Deus para fazer o que você foi destinado a fazer. Amém? É a mesma coisa da serpente lá, tentando a Eva. Tentando Adão. Amém, meus irmãos? Então é isso. Esse é o processo. Né? Se você se identificou por isso, vamos cantar um louvor rapidamente, gente, porque agora é um momento mais especial. A palavra ela serve para você se identificar. Cara, eu tenho isso dentro de mim. E agora nós vamos para um processo de cura, onde nós já falamos, né? Atitudes que a gente vai ter que fazer para a gente se curar. Mas tudo parte agora também desse desejo. Falar assim, Senhor, eu quero mudar. Sabe, eu quero que a ansiedade saia. Eu quero que esse sentimento de inadequação saia. Que essa fome sentimental que eu tenho saia. Eu quero me livrar desses sintomas. Eu quero caminhar de uma forma diferente. Amém? E nós vamos orar aqui agora. Vamos ficar de pé, amém?